Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo. E o Írio Romão, ele deu, o presidente do esporte, Írio Romão, ele deu uma coletiva de surpresa, né? Porque todo mundo achava que ontem iriam apresentar-se apenas o novo diretor-geral e o diretor executivo do esporte, né? Mas, de última hora, foi passado para todo mundo, ninguém nem se preparou para nada, foi informado que ó, o Írio Romão vai responder uma rodada de perguntas. E essa rodada de perguntas que ele respondeu foi esclarecedora para alguns pontos. Por exemplo, ele falou, eu vou comentar aqui, que teve um ponto que ele não concordou com o Antônio Oliveira, que ele ficou surpreso, inclusive, com o que o Antônio Oliveira fez, mostrando que não concorda com tudo que o Antônio Oliveira está fazendo, apesar de ser apenas 2 jogos, mas são 2 jogos catastróficos. Ele mandou um recado direto para a alta cúpula nacional, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque, assim, foi uma coletiva que me surpreendeu. Me surpreendeu a postura do Yuri Romão, não porque ele fez nada de errado, já deixando claro aqui, mas me surpreendeu positivamente. Positivamente, tá? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trabalhando todo dia, faltando agora menos de 400 pessoas para a gente chegar a esta marca de 103 mil inscritos. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. A gente está trabalhando demais. Tá faltando saliva aqui de tanto vídeo que eu tô gravando aqui, que eu tô gravando sozinho novamente. Mas eu faço com carinho porque eu sei que vocês gostam. Então, se vocês gostam, é a minha obrigação realmente fazer esse conteúdo para vocês. Então, te inscreve aqui. Dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos falar aqui primeiro, já começar sem perder muito tempo, falar sobre essa coletiva do Yuri Romão, quando ele fala no quesito crise do esporte, porque ele realmente foi muito categórico ali e muito direto quando ele foi perguntado, onde ele fala o seguinte, cara, ele fala que realmente existe uma crise no esporte, uma crise futebolística no futebol, mas que não pode apagar o trabalho que o esporte vem fazendo administrativamente, né? Ele deixou alguns pontos de que o esporte é um time hoje que paga em dia, que faz seus investimentos, que paga as suas contas, porém, ele assumiu que existe realmente um problema, uma crise futebolística, né? Tanto que ele falou o seguinte, ó, o esporte nunca está bem, né? Se a gente for analisando o futebol, ele nunca está bem, ele sempre está aqui no limite do bom ou do ruim, mas ele nunca está bem, de fato, né? Então ele está sempre vivendo num limite. Então eu gostei dessa afirmação do Yuri Romão, porque muitas vezes, quando a gente criticou no começo do ano, que essa crise do começo do esporte é desde o começo do ano, tá? É desde o começo do ano. Eu gostei quando ele foi honesto dessa forma, por quê? Porque a gente falou no começo do ano que estava tudo ruim e estava tudo ruim mesmo. Tá? O time não encantava, o time não empolgava, até com a demora que eles tiveram para demitir o técnico Pepa. Que, como eu falei, eu acho que ele já deveria ter sido demitido o Pepa já no jogo com o Bragantino, tá? Mas não foi isso que aconteceu. O Bragantino jogando muito mal e mesmo assim venceu o Sport em casa, assim como todos os times estão vencendo o Sport. O Sport é um saco de pancadas nesse campeonato brasileiro. Mas ele foi categórico, ele falou, ó, realmente a gente tem esses problemas, a gente vai contratar. A gente tem agora um novo diretor, a gente vai contratar. E eu acho que o caminho tem que ser esse, tá? O caminho tem que ser esse, realmente de trazer reforços, de corrigir o que está acontecendo. Tanto que ele fala o seguinte, ó, essa nova estrutura do futebol, né, com um diretor remunerado, um diretor-geral remunerado, com um executivo remunerado, que já tem remunerado, mas ele fez essa troca, eles estavam planejando fazer no final do ano. Mas antecederam isso aí por conta dos problemas que estão acontecendo no esporte. Aproveitaram que tem esse problema, então vamos logo fazer essa alteração, porque não faz sentido a gente fazer isso no final do ano, o esporte caindo para a Série B. Então ele meio que fez essa modificação logo de cara, tá? Fez essa alteração aí. Então realmente ele foi muito sincero nisso. Outro ponto que esse me surpreendeu bastante foi o comentário do Yuri Romão com relação ao novo presidente da CBF. E aí talvez você possa achar que isso é uma besteira, mas não é, porque influencia diretamente na vida do esporte. Um diretor da CBF que possa olhar um pouco mais para o Nordeste ou não, que tenha um alinhamento com os presidentes ou não, ajuda o clube, tá? Isso não é uma... Quem pensa que isso é uma bobagem é burrice, Isso ajuda demais o esporte, principalmente o esporte nesse quesito. E ele falou, cara, ele foi categórico quando ele falou que ele disse assim, nós nos sentimos desrespeitados. Por quê? Porque se você entender o que está acontecendo, só você ter uma noção rápida aqui. A CBF está mudando de presidente, né? O Edinaldo caiu mais uma vez, disse que não ia voltar mais, e no próximo dia 26 vai ter uma eleição para o novo presidente. Só que o que acontece?
Como as federações, elas têm... É assim, time da Série A, da Série B e as federações votam. Time da Série A e da Série B tem voto 1, ou seja, o voto dele vale por 1. Federação vale por 3. Então, ou seja, não adianta. Se tiver 25 federações apoiando lá um candidato, nem adianta outros candidatar, porque não vai mudar em nada. Então, 25 federações apoiando, já são 75 votos. Os 40 clubes da Série A e Série B não adianta de nada. Vai ser 40 a 75. Então, ele foi muito categórico falando que isso tem que mudar, essa forma de votação tem que mudar. O Sport, assim como os outros clubes, precisam realmente ter poder de voto, né? E isso não está acontecendo. Eu perguntei a ele se ele falou, já conversou com esse candidato, ele falou que não conversou, o que é um absurdo, né? Um cara que vai entrar na CBF, vai ser o presidente, e não conhece nenhum presidente dos clubes, nunca falou com o presidente do Sport. Então é uma bizarrice, né? O que está acontecendo. E ele foi muito categórico, assim. Inclusive, ele se mostrou, para mim, a minha opinião, como realmente um cara que tem palavra ativa na LFU, que é a liga que o Sport participa, tá? Me mostrou que ele é um cara que tem palavra ativa. Óbvio, existe um CEO, existe um presidente da liga, que é o Marcelo Paz, mas o Yuri se mostrou um cara enérgico, tá? Então, esse foi um ponto que me surpreendeu bastante, porque ele numa coletiva falar que não concorda aí com esse novo presidente, cara, então assim, não concorda com o formato que vem sendo de votação, falar que nunca falou com ele na vida, realmente ele não foi político, ele foi direto ao ponto. O que me mostra, o que eu já falo algumas vezes, as pessoas gostam de tirar do contexto. Administrativamente, e quando eu falo administrativamente, é financeiro, é de pagamentos em dia, de estruturação do clube, o Yuri Romão ele faz um trabalho bom, na minha visão. O meu problema é o futebol. E para um clube de futebol ter sucesso, ele tem que ter um bom futebol. Então, eu acho que esse é o grande problema do Yuri Romão. Ele peca bastante no futebol, colocando pessoas, na minha visão, incompetentes. Mas, administrativamente, ele tem uma voz ativa. O que pode se pensar no futuro, porque na próxima eleição vai ter que ter um outro presidente. Ele não vai poder ser mais presidente do Sport. O que me faz pensar que, se entrar um outro presidente com o apoio dele, ele vai poder ser esse cara, né, administrativo, enquanto ele tem um outro presidente. Então, assim, me mostra que é um cara que deve passar muito tempo no esporte, tá? Pelo que eu entendo e pelo que eu vejo aí desses movimentos políticos. Mas me surpreendeu positivamente. Vamos torcer para que, na prática, o Yuri Romão, ele coloque, né, o que foi falado, de trazer reforços, de tirar o time dessa situação, do esporte não cair para a Série B, né? O que eu acho bem improvável. Mas vamos torcer para que na prática ele faça tudo isso. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. O que é que você achou dessas falas do Yuri Romão? Você acha que ele tá certo, tá errado? Você concorda, discorda? Você é livre para discordar, tá? Comenta aí, quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.